(4h16). Um dos principais balizadores se a situação da economia vai evoluir ou não evoluir é o que o consumidor pensa, o que vai decidir fazer com o próprio dinheiro pelos próximos meses. É uma avaliação, é um índice de confiança. E a confiança do consumidor se dá nos mais variados aspectos. Mas o mais importante deles é: devo dispensar dinheiro para isto ou para aquilo, tendo essa situação que vivemos agora? E é exatamente com base nesse número, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que mostra que o índice de confiança do consumidor caiu quase 10 pontos na última avaliação. Nós vamos conversar com o Marcelo Neri, que é diretor da FGV Social, para falar. Ele é economista, professor, vai falar sobre esse tema aqui com a gente. Oi, Marcelo, como vai? Boa tarde. Boa tarde, prazer. O prazer é nosso, Marcelo. Como é que você avalia, não especificamente esse resultado, mas principalmente a perspectiva de mudança ou reversão desse resultado com base nas informações que todos os dias chegam até nós sobre a pandemia e as reações das mais diferentes frentes do mercado? Desculpa, qual o resultado? Eu estava... O resultado do índice de confiança ao consumidor, a queda no índice de confiança ao consumidor. Perfeito. Quer dizer, a gente está vivendo uma verdadeira era da incerteza, no duplo sentido. Quer dizer, por um lado, a pandemia se encontra no ápice, e esperamos que passe logo, mas nunca teve tão alto. E, por outro, há a perspectiva de aceleração da vacina em algum momento. São duas possibilidades. Então, temos uma alta incerteza e uma alta desigualdade. Então, isso acaba se refletindo na confiança do consumidor. Eu acho que estamos entre a cruz e a espada, né? Zaidan. Marcelo, primeiro, boa tarde, né? É claro que seria até irrealista a gente imaginar que no cenário atual teremos aí consumidores otimistas e acreditando que o cenário vai ficar todo maravilhoso em pouco tempo, que a vacina já resolveu todos os problemas. É claro que não. Mesmo em países que estão numa situação melhor, ainda há muitas dúvidas. Esse cenário é mutável em 2021? Você acredita que o consumidor vai carregar, arrastar essa visão meio pessimista, inevitavelmente, até o final deste ano? O brasileiro, em geral, ele é bastante otimista, principalmente em relação à vida dele no futuro, né? A gente é um pouco ciclotímico, flutua um pouco, e a gente, em geral, é pessimista sobre o país, sobre essa situação, né? Eu acho, quer dizer, a gente tem motivos além da incerteza. Quer dizer, o poder de compra das pessoas caiu muito nas nossas estimativas, desde o auge do auxílio, quando a pobreza caiu muito, chegou a 4,5% da população. A pobreza já incorporou 17,8 milhões de pessoas ao contingente de pobres no país, ou seja, pessoas que saíram, de uma certa forma, do mercado. Então, quer dizer, é uma questão de incerteza, mas é uma questão de desigualdade e de perda de poder de compra. Quer dizer, o Brasil talvez tenha sido, no ano passado, o mais keynesiano dos países emergentes, que injetou renda na economia, apesar de não seguir exatamente a cartilha lá do nosso ministro da Economia. Foi isso que a gente fez na prática. E esse ano meio que acabou o combustível, né? Então, o consumidor não tem nem o auxílio, que foi 292 bilhões no ano passado, esse ano é 44 bilhões, o que está dentro da nossa restrição orçamentária. Então, quer dizer, eu acho que os motivos para uma certa desconfiança do consumidor é a incerteza em si, a desigualdade em si e a nossa dificuldade fiscal. Então, acho que o consumidor, acho que vai ser difícil a gente virar essa página. Eu acho que tem essa notícia
da vacina, que na verdade, é o verdadeiro remédio contra toda essa incerteza, contra toda essa paralisia, mas há, vamos dizer, muitas dúvidas a esse respeito. Se a gente conseguir dar um choque de confiança na questão das vacinas, talvez consigamos, de alguma forma, melhorar as expectativas dos consumidores, das firmas, de todos os agentes econômicos. Ô, Marcelo Nero, você citou Keynes. É claro, ninguém espera que o Brasil tenha um nível de cobertura social, de auxílio social, parecido com o dos Estados Unidos ou do Reino Unido. O nosso correspondente lá em Londres, o Philip Killing, falou aí, arredondando, né, de libra para reais, algo parecido com 15 mil reais, para o sujeito ficar em casa. Não dá para imaginar isso aqui. Essa retomada aí do auxílio emergencial, embora muito menor do que do ano passado, há até uma pressão de governadores para que o auxílio volte a ser de 600 reais. Mas a volta do auxílio, ainda que, repito, num nível bem mais baixo, ele pode alterar esse ânimo, essa expectativa do consumidor? Eu acho que altera, sem dúvida. As pessoas estão numa situação, não é só uma questão de ânimo, é risco de vida, né? Você é um trabalhador informal, tem que ir para a rua para prover comida em casa, etc. É uma situação realmente limite numa situação de pandemia. Mas eu diria que até, vamos dizer, o auxílio que foi concedido no ano passado, ele é, vamos dizer, os Estados Unidos esse ano, com esse pacote do Biden, é um pouco que o Brasil foi no ano passado, sem muita pompa, mas a gente injetou muito dinheiro na economia, talvez não da melhor forma, e agora, quer dizer, a barra foi levada num nível e que não dá para manter esse ano, houve essa interrupção, etc. Mas eu acho, quer dizer, além desse efeito das expectativas, tem um efeito concreto de fazer as rodas da economia girar. O auxílio emergencial, ele tem esse condão, como ele vai aos mais pobres, de uma maneira relativamente focalizada, e os pobres consomem uma boa parte da renda, quer dizer, independente das expectativas, a economia se movimenta. Então, eu acho que o auxílio emergencial não vai ser a cura dos nossos problemas, mas pelo menos uma anestesia nessa situação complicada que a gente está e que permite às pessoas fazerem isolamento social, etc. Fica difícil você exigir que as pessoas façam isolamento social se não tiver como as pessoas proverem o básico, né? Então, acho que o auxílio é parte da solução. Obviamente, dentro desse contexto de restrição fiscal, não dá para ser tão generoso, né? Eu diria que o Brasil foi muito generoso, talvez não tenhamos sido muito sábios na concessão do primeiro auxílio. Agora, talvez sejamos menos generosos, talvez um pouco mais sábios, tentando buscar esse caminho do meio, né, entre a restrição fiscal e a responsabilidade social. Eu acho que esse talvez seja o caminho, mas o verdadeiro norte é a chegada da vacina. Marcelo, a pesquisa que mostra esse decréscimo aí na perspectiva, na visão do consumidor, mostra que há uma participação maior desse índice que caiu em famílias com até R$ 2.100 de renda. E essa decisão da pessoa entender que não vale a pena consumir passa por um consumo de bens, digamos assim. O cara vai decidir, não, eu não vou trocar a máquina de lavar que não está boa, mas pode aguentar. Ou passa pela preocupação de não ter dinheiro para colocar comida em casa? Eu acho que eu até me surpreendi um pouco no ano passado, que o brasileiro, a gente vai dizer, poupança não é vista como uma virtude, nem tanto pelos brasileiros, mas especialmente pelos economistas brasileiros. E o que a gente vê é que no ano passado, a captação líquida da renda de poupança, da onde que é pago, né, o auxílio emergencial foi pago em contas de poupança digital, ela aumentou 166 bilhões no ano passado, e agora, quando o auxílio foi interrompido em janeiro, você teve um saque recorde. Então, para minha surpresa, e talvez para a sua, talvez o brasileiro tenha feito alguma conta, apesar de não ter tido nenhuma iniciativa de
de educação financeira, mas talvez, a gente ainda não sabe exatamente quem poupou, etc., se o pobre poupou, mas me parece que houve, porque houve esse movimento de poupança, de cuidar em relação ao futuro, né? Como na fábula da cigarra e da formiga, mas eu acho que a grande decisão foi ter pago o auxílio em termos de contas de poupança digital. Quer dizer, você não perguntou para o sujeito se ele quer receber em conta corrente, em conta de poupança. Você botou na conta digital, se ele não quiser, ele tira. Isso talvez tenha gerado um fôlego para a gente passar esses 3 primeiros meses, pelo menos em uma parte das famílias. Então, acho que talvez o brasileiro esteja... A pandemia... O brasileiro tinha que fazer muita conta na época de inflação alta, etc. E a pandemia é um exercício não menos desafiador, né? Afinal, vidas estão em jogo, etc. Então, talvez o brasileiro acabe fazendo essa conta, né? Pelo menos uma parte. Professor Marcelo Neri, você citou a questão da fiscal, né? Ou seja, nós temos um impedimento para um auxílio mais forte, mais robusto, tanto que os governadores, como eu disse há pouco, estão impedindo a volta de R$ 600 e tal, mas há um problema, endividamento público gigantesco, né? Inclusive nestes meses agora, no começo do ano, com um pacote de títulos a serem resgatados, o negócio não está fácil. Então, eu gostaria de saber se, pegando esse risco fiscal que o Brasil corre, aliás, faz tempo, né? O Brasil resvala o caos fiscal ali nos últimos anos com muita frequência. E ao mesmo tempo, esse índice de confiança do consumidor, com queda, o consumidor mais ressabiado, mais desconfiado, mais preocupado. O investidor, aquele que de fato pode resolver o problema, inclusive dos 20 milhões de desempregados que temos aí, né, considerando os desalentados e tal, ou seja, emprego, trabalho, e aí com isso aumento de renda média, aumento de salário médio e tal. O quanto o investidor é tocado por esse tipo de pesquisa? Ele olha para essa reação do consumidor antes de tomar a decisão se vai investir ou não em atividade produtiva? Eu acho que principalmente se ele for do ramo de setor de consumo, etc., ele olha para o cliente dele, mas eu acho que o investidor está olhando também muito para, vamos dizer, para a confiança inspirada pelo governo diretamente, para a dívida pública. Então, acho que ele mantém os olhos, um olho em cada frente dessas. De fato, quer dizer, esse é um caminho estreito, um caminho, o fio da navalha, né? Você tem que manter as rodas da economia girando, porque a gente está numa pandemia, estamos numa situação extrema. Ao mesmo tempo, o Brasil é um país, quer dizer, a gente foi muito keynesiano, só que com uma dívida pública que se aproximava de 90% do PIB. Não teve nenhum outro país emergente, o comparável é Chile, Peru, que tinha uma dívida pública de 30% do PIB, foram quase tão ousados quanto o Brasil. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado para não cair no despenhadeiro, a gente tem que seguir esse caminho estreito entre essa responsabilidade social, responsabilidade fiscal, porque também se a gente perder a credibilidade fiscal, de alguma forma, isso vai jogar contra a geração de emprego. Então, de fato um caminho estreito. E a gente perceber que no ano passado, em 9 meses de auxílio emergencial, a gente gastou 9 anos de Bolsa Família. Agora, a gente está fazendo, vamos dizer, em vez de 9 Bolsas Famílias, estamos fazendo praticamente 2 Bolsas Famílias, incluindo o Bolsa Família mesmo. Então, eu acho que a gente tem que andar nesse caminho estreito, né, mediante a desconfiança do investidor, a necessidade dos consumidores. Eu acho que é um caminho difícil, mas que a gente tem que buscar caminhar por esse caminho do meio, evitar os riscos dos dois lados. Não, o que às vezes é difícil, porque a situação no Brasil é muito polarizada. Você quer... quando você vai lá e quebra, vamos dizer, tira o teto do gasto, mesmo que temporariamente, o céu vira o limite. Então, a gente tem que aprender a andar
entre nem tanto ao céu, nem tanto à terra, um pouco no meio do caminho, né? E professor, você citou o fio de navalha, né? Quando houve aquele debate, que parece agora tá esquecido, né? Mas houve um debate no ano passado a respeito de emissão de moeda. O que o senhor pensa disso? Não, acho que, quer dizer, até o próprio auxílio emergencial, de um certo sentido, a gente está vivendo um certo descontrole da inflação nesses primeiros meses do ano e que talvez tenha alguma relação com os exageros, até num bom sentido, generosidade, etc., mas que tem seus custos do auxílio emergencial. Também não adianta, vamos dizer, a gente ser muito generoso com auxílio, com a parte fiscal, e o Banco Central, como aliás já começou a fazer, subir os juros. Você acelerar e frear o carro ao mesmo tempo não é o que o manual de pilotagem indica. Então a gente tem que dosar essas coisas. Eu acho que a gente está nessa situação, teve esse ponto, subida de 0,75 da Selic, etc. A gente está numa situação que, de fato, tá mais complexa. A gente tem que buscar esse equilíbrio, inclusive, entre a parte fiscal e a parte monetária. Não adianta. O Brasil viveu um pouco esse problema anos atrás, com gastos fiscais, expansão, etc. E o Banco Central tinha que botar a taxa de juros lá em cima. Então, você acabava tirando com uma mão que você dava com a outra, né? Economista e professor Marcelo Neri, diretor do FGV Social. Professor, muito obrigado pela atenção aí com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Bandeirantes